Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. Break the beat, chaos, 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 chaos. Bom, a nível de compostos iônicos, o que vai ser cobrado? Bom, ele vai te dar aqui vários átomos. Vou colocar aqui, ó, par. Tem 3 pares, onde eu vou fazer ligação com o lado esquerdo e com o lado direito. O sódio é da família 1A. Qual que é a principal característica da família 1A? Você tem que ser bem legal. A família 1A, 2A e 3A, todos eles são metais. Que a ligação iônica ocorre mais nisso aí. E fora a família B, que todos são metais. Mas os principais, que dá para prever muita coisa, é isso aqui. Se é da família 1A, porque ele doa um elétron. Então, mais um. Se é a família 2A, doa 2 elétrons, por isso que é mais 2. 3A, 3 elétrons, por isso que é mais 3. Em concomitante com M, com os metais, eu tenho os ametais, que principalmente é a família 5A, 6A e 7A. Ok? Então a família 5A, por que é 5A? Primeiro porque tem 5 elétrons. E segundo porque recebe 3 elétrons, porque 5 mais 3, 8. 6 elétrons significa que recebe 2. 7 elétrons recebe 1. Então, todo mundo já sabe, isso e você vê lá na tabela periódica que quando você estuda metais e ametais, por exemplo, família 3A porque tem 3 elétrons, logo dou os 3. Para quê? Para que fica com 8 elétrons na camada de valência. Teoria do octeto. Então, essas cargas aqui, elas são baseadas na teoria do octeto. O que é essa teoria do octeto? É a teoria onde 8 elétrons é preciso para que um átomo se estabilize. Doando ou recebendo, isso nós já vimos na tabela periódica. Vá para lá, né? Dá uma olhadinha lá, que lá tá, ó, legalzão a explicação. Mas em resumo, você tem uma família 2A porque tem 2 elétrons e doa 2 elétrons, ok? Família 6A porque tem 6 elétrons, recebe 2 porque 6 mais 2, 8. O que pode causar uma estranheza aqui é o que? Por que aqui doa e aqui recebe? Para quê? Isso aqui é doar 2. Por que ele doa 2? Porque ele fica com 8 elétrons. É mais fácil ele doar 2 do que ele receber 6 elétrons. Ele pode receber 6, porque se ele recebe 6 com mais 2 elétrons, 8. Mas é muito mais fácil ele doar 2 do que receber 6, energeticamente pensando. Aqui, se ele já tem 6, é mais fácil ele receber 2 para ficar 8 do que doar o 6. Então, por isso que a gente tem esse jogo de metais e ametais, ok? Então, vamos para lá. Bom, se o sódio é da família 1A, porque ele tem 1 elétron. O cloro é da família 7A, então significa que ele tem 7 elétrons. Então, vou colocar aqui, ó, 7 elétrons. Coloquei. O que eu tenho que perceber? Que o sódio, ele precisa doar 1 e o cloro precisa receber 1 também. Olha que coisa legal. Um precisa doar 1 e o outro precisa receber 1. Então, beleza, se representa por uma seta, tá? A seta significa o quê? Significa que o elétron vai sair desse metal, vamos lembrar que todos aqui são metais, e vai para o ametal. Então, olha aqui que legal, eu tenho o sódio e o cloro. Essa fórmula onde eu represento os elétrons em forma de bolinhas, eu chamo fórmula de Lewis, e isso é cobrado, ok? Agora, o composto iônico de fórmula é fácil. Eu tenho um sódio para um cloro. Lembrando que primeiro sempre o metal e depois o ametal. Ok? Fixou aí? Beleza. Magnésio, família 2A. E o cloro nós já sabemos que é da família 7A. Então vamos colocar. Se é da família 2A, vamos colocar 2 elétrons para o magnésio. Aqui. O cloro é da família 7A. Então vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O magnésio precisa doar 2
E o cloro precisa receber apenas um. Então vamos por partes. Já dá para perceber aí que na primeira a gente não resolve. Porque um precisa doar 2, o outro precisa receber um. Opa! Mas vamos fazer por partes. Primeira parte eu vou doar esse elétron aqui. Porque o cloro já está feliz. Ele tinha 7. Ele precisava receber um, feliz da vida, não mexe com ele mais. Só que o magnésio, ele precisa ainda doar um. Eu não posso parar aqui não. Porque se eu parar aqui está estável, só que aqui não. Então está errado. Então o que acontece? Eu sou obrigado a chamar outro cloro. Porque quando eu chamo outro cloro, professor, eu posso chamar? Pode. Você tem autoridade para chamar quantos átomos quiser, sendo que seja os átomos que você está trabalhando. Você não pode chamar outro átomo diferente, mas o mesmo você pode. Então eu vou pegar o cloro. Qual que é a principal característica do cloro? Tem 7 elétrons. Então vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Olha aqui, tanto que vai ficar mais fácil. O magnésio doa e o cloro recebe. Se você observar, todos estão felizes. O magnésio doou 2, mesmo que seja um para cada átomo. Por que precisou ser um para cada átomo? Porque o cloro só recebe um. Mas todos estão felizes. Agora, qual seria o composto iônico, a fórmula iônica? Bom, se você observar, eu tenho um magnésio, só que eu precisei de 2 cloros. Então eu venho aqui, ó, e coloco. Esse 2 vai aonde? Aqui, ó. Ok? Beleza. Professor, eu posso colocar 2 aqui? Não. 2 tem que ser abaixo e do lado da letra, ok? Ou seja, bem abaixo e do ladinho. Se você colocar abaixo é aqui, ó. Não pode. Tem que ser bem abaixo, só aqui do lado. Firmou? Agora vamos para cá, ó. O potássio é família 1A. Olha aqui a característica. Tem um elétron. Já o oxigênio, família 6A, precisa receber 2. Nós vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Beleza, firmou. O potássio precisa doar 1 e o oxigênio precisa receber 2. Ó. Um precisa doar 1 e o outro receber 2. Então na de primeira já não vai, que nem aqui. Mas vamos fazer por partes, sem ficar preocupado com a outra. Vamos lá. Vem aqui, certo? Observe que o potássio, ó, tá feliz. Ele precisava doar 1, doou. Só que o oxigênio precisava receber 2. E ele está recebendo só 1. O que a gente faz? Chama outro. Chama outro quem? Outro potássio, lógico, né? Então, vem aqui. Tá aqui outro potássio. Principal característica do potássio, um elétron. E vem aqui e dou para cá. Oxigênio feliz, potássio feliz e acabou. Então vem aqui, ó, fórmula iônica, composto iônico. Eu precisei de 2 potássio para 1 oxigênio. Beleza? Vamos fazer mais isso aqui? Vamos dar mais 2 exemplos e encerrar essa parte na transição. Bom, eu fiz um cantinho aqui da saudade para lembrar da transição anterior e vamos fazer aqui. Bom, o alumínio, família 3A, então ele tem 3 elétrons. O nitrogênio, família 5A, então ele tem 2, 3, 4, 5. Bom, se o alumínio é da família 3, precisa doar 3. E o nitrogênio é da família 6, 5A, então ele precisa receber também 3. Então acabou. Observe. Um precisa doar 3 e outro precisa receber 3. Então, ó, junta a fome com a vontade de comer. Beleza. Doou 3, recebeu 3. Ok? Qual seria o composto iônico, que é importante, né? O composto iônico, eu tenho um alumínio para cada nitrogênio. Se você observar, sempre o primeiro metal, depois o metal. Primeira parte positiva, depois a parte negativa, ok? Então vamos para cá, ó. O boro é da família 3A. Então ele tem 3 elétrons na camada de valência. O enxofre tem 6,
3, 4, 5, 6. O enxofre da família 6A. Então ele precisa receber 2. Então se você observar, de cara aí já não vai dar certo de primeira. Porque o boro precisa doar 3. E o enxofre, por ter da família 6A, precisa receber 2. Mas vamos fazer devagarzinho. Ó, vamos para cá. Recebe mais, não recebe? Recebe. 6 mais 1, 7. Ainda falta mais 1. 6 mais 2, 8. Beleza. E estabilizou o S, mas não estabilizou o boro. Então eu preciso colocar outro boro aqui, ó. Então vem, ó. Outro boro. Vou chamar outro, desculpa. Chamar outro enxofre. Errando aqui, né? Não pode, feiura. Vou chamar outro enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu estou chamando o enxofre? Porque o boro ainda não estabilizou. E eu preciso estabilizar. Então, olha aqui. Veio aqui. Opa, estabilizou o boro. Feliz. Só que se eu observar, o enxofre não estabilizou. Tá vendo? Então você não precisa ficar com medo. Nossa, mas e agora? E agora, estabilizou o boro, mas não o enxofre, chama o parceiro dele. Porque é só o parceiro dele que vai estabilizar. Vamos recordar? Primeiro eu peguei o boro e o enxofre. Estabilizou o enxofre, mas não o boro. Então eu chamo o parceiro dele. Não estabilizou agora o S, então eu chamo o parceiro dele. Então vem aqui, boro, vem pra cá. Vamos colocar mais um, né? 3A, então tá aqui. Então continua? Continua, olha aqui. Estabilizou o S. 6 mais 2, 8. Só que não estabilizou. Nossa, eu posso fazer essa bagunça de seta? Pode. Importante é estabilizar os dois que você está trabalhando. Só que se você observar, o boro não estabilizou, o S já. Se o boro não, o S já, então se o boro não, eu preciso chamar o quê? O parceiro dele. Vamos chamar o parceiro dele? O S. Então o S são quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se você observar, vai dar certinho, ó. Porque aqui o boro precisa doar 2, porque já tinha doado 1, e o enxofre precisa receber 2. Deu certinho. Qual que é o composto iônico? Eu precisei aí de 2 boros para 3 enxofres. Ok? Então é assim que a gente trabalha a ligação iônica. Desde o mais fácil até os mais complicadinhos. E aqui lembrando que a gente chama fórmula de Lewis, porque são representados os elétrons e as setinhas. E lembrando que a setinha sempre vai de quem doa para quem recebe, ok? Então quando eu represento a setinha aqui, ó, sempre vai do metal para o ametal. Lembrando que o metal fica positivo e o ametal negativo. O metal doa e o ametal recebe. Agora, dica. Bom, se ele precisar do composto iônico, se ele precisar, eu não preciso fazer a fórmula de Lewis para chegar no composto iônico. Se ele pedir a fórmula de Lewis, lógico, faça. Mas ele quer o composto iônico, que é o que mais é cobrado. Porque a fórmula de Lewis vai cair aonde? Na sua prova, né? Vai cair numa questão de segunda fase. Agora, no Enem ou em vestibulares objetivos, onde de marcar X, não vai cair, porque você tem que fazer. Vai cair o composto iônico. Então como que eu chego disso aqui para o composto iônico rapidamente sem passar por isso aqui? Fácil. Vamos lá. Primeiro, eu peguei o NaCl, foi o primeiro. Você tem que saber a família dele. Professor, ele vai dar a família? Vai, porque vestibular dá tabela periódica. Ah, mas tem vestibular com o Enem? Não dá tabela periódica. E aí, o que eu faço? Ele vai te dar meio de você descobrir a família. Por exemplo, a distribuição eletrônica de Linus Paulo. 1s2, 2s2, que dá para descobrir a família, não dá? Hã? Dá. Então, beleza. Então, olha aqui, ó. NaCl. O Na é da família 1A, logo ele doa um elétron. Então, eu vou colocar mais um. O cloro é da família 7A, então ele recebe menos um. Para eu saber o composto iônico, pessoal, veja bem, eu preciso pegar essas cargas aqui, ó, e descer invertido, de forma que esses números aqui formados sejam esses números aqui. Ou como assim, professor? Assim, ó, Na1, Cl1. Mas só que você sabe que quando é 1 eu não preciso representar. Então eu tenho meu composto iônico rapidamente, cruzando, descendo invertido as cargas.
Professor, explica o fundamento químico, explico. Eu tenho uma carga positiva. Para eu neutralizar essa carga, uma positiva, eu preciso só o quê? De uma carga negativa. Então, para cada sódio, eu preciso de quê? De um cloro. Ou seja, para cada uma carga positiva, eu preciso de outra carga negativa, porque no final aqui dá quanto? 0. Certinho? Beleza. Vamos para cá? Mg e Cl. Olha aqui. Mg e Cl. O magnésio, família 2A, então vem aqui, ó, mais 2. Cloro, família 7A, menos 1. Veja bem que como que eu faço aqui primeiro? Desce invertido, desce invertido. Então fica o que? Mg1, que eu não preciso colocar, e o Cl2, porque o 2 subiu. E se você observar, tem todo argumento químico para isso acontecer. Porque eu tenho aqui do magnésio duas cargas positivas. E logo eu preciso de duas cargas negativas. Mas para eu pegar duas cargas negativas, sendo que o cloro é mais um, eu preciso chamar 2 cloros para que estabiliza. Preciso chamar quantos cloros? 2 cloros para estabilizar. Porque naturalmente o magnésio é mais 2. O cloro é menos 1, então eu preciso de 2 cloros para neutralizar isso aqui, para tudo ficar o quê? 0. Compreendeu o argumento químico? Beleza. Mas se você não quiser saber o argumento químico, aprende isso aqui. Você chega, fica chuchu, beleza. Vamos lá para o K e o O. KO. Bom, o potássio, família mais 1, família 1A. E o oxigênio, 6A, então ele é menos 2. Ó, o que eu faço? Desço o que? Invertido. Então fica o que? K2, O1, que eu não preciso. Vamos para o argumento químico. O potássio naturalmente é mais 1. O oxigênio, naturalmente, ele é menos 2. Logo, para eu estabilizar tudo isso aqui, eu preciso de quê? De outra carga positiva. Então eu preciso chamar mais um potássio para estabilizar o oxigênio. Ok? Beleza. Vamos mais. Vamos para cá? Ó, Al e N. O Al é da família 3A. Então tá aqui, ó, mais 3. O nitrogênio, menos 3. Como que a gente faz? Desce invertido. Então fica o quê? Vou colocar aqui, tá? Al3, N3. Toda vez, olha a dica, que se eu tiver os mesmos números, 3 e 3, 2 e 2, 4 e 4, o que eu faço? Eu cancelo. Porque eles são múltiplos, eu posso dividir por 3. Se eu tenho 3 e 3 por 3 dá 1. Então tá aqui, ó. Beleza? Eu não preciso colocar. E tem todo o argumento químico. Um alumínio para um nitrogênio. Ok? Beleza? Toda vez que for números iguais, eu já posso colocar 1 direto. Beleza? B e S. Boro e enxofre. Bom, o boro, nós já sabemos que ele é da família 3A. Então ele doa 3 elétrons. Já o enxofre, família 6A, então ele precisa de receber 2. Então, desce invertido, vem aqui, ó, B e S. O B tem a carga 2 e o S tem a carga 3. Observa que está dando a mesma coisa, sem precisar da fórmula de Lewis. Bom, pessoal, as características dos compostos iônicos, isso é importantíssimo. E é o que mais o Enem trata, né? Pessoal, primeira coisa, se você tem, nós já vimos aqui, o NaCl, eles vão transferir elétrons, não é isso que a gente viu? Transferir elétrons, nós fizemos através de setinha, formando compostos iônicos. E esses compostos iônicos, eles vão interagir, né, com outros compostos iônicos, né, e assim sucessivamente. Essa ligação é extremamente forte. E é uma ligação extremamente forte, por quê? Por causa da atração eletrostática que ocorre. Então, principal característica, a ligação iônica é uma ligação forte devido à atração eletrostática. Ok? Segunda característica, se a ligação ela é forte, logo ela é difícil de ser quebrada. Eu tenho uma dificuldade de quebrar. Por exemplo, se eu colocar aqui sal
Vou colocar só sal aqui, que é o NaCl, cloreto de sódio. Eu falei da transição passada. O cloreto de sódio, quando eu coloco ele no fogo, ele vai demorar muito tempo para fundir, ou seja, virar do estado sólido para o estado líquido. 800, 900 graus Celsius, altíssimo. Lembrando que a água evapora a 100. Por que isso acontece? Por quê? Primeiro, para essa estrutura sólida virar líquido, eu preciso quebrar algumas ligações. E nós sabemos que essas ligações elas são fortes. Se essas ligações são fortes, logo eu preciso de quê? De mais energia para que essas ligações se quebrem. Então o que eu espero dos compostos iônicos? Que eles tenham ponto de fusão e ponto de ebulição alto. Por causa de quê? Por causa das ligações serem fortes. E por que as ligações são fortes? Por causa da atração eletrostática. Ok? Então, veja aí. Quando eles se ligam, eles formam tipo uns retículos cristalinos. Né? Ou seja, eles têm umas formas cúbicas, umas formas geométricas, no caso do cloreto de sódio, né? Vamos colocar aqui, ó. Colocando bonitinho, 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 bonitinho. Então ele tem uma forma geométrica. Essa aqui é cúbica, mas são diversas formas geométricas. E é um cubo perfeito. Na verdade, nem um cubo é perfeito, não é. A seguir na transição você vai ver algumas fotos de alguns retículos. E esses retículos cristalinos fazem que os compostos iônicos sejam duros e quebradiços. Ou seja, a um pequeno impacto eu já destruo esse retículo, eles ficam em forma plana e tudo, ok? Então, outra característica, formam retículos cristalinos. E isso é importante, ok? Próxima característica. Pessoal, se você olhar aqui, eu coloquei 4 compostos de ligação iônica. Como que eu sei? Porque é um metal e uma metal. É isso que eu sei. O fato de aqui ser um metal e aqui uma metal significa que todos são ligações iônicas, porque todos têm metais e ametais, ok? Beleza. Alguém está vendo aqui alguma carga positiva ou negativa? Não, não tem carga positiva e nem carga o que? Negativa. Porque não existe. Por que não existe? Porque quando a positiva e negativa foi formada, ou seja, quando aqui doou e aqui recebeu, um ficou positivo e o outro ficou negativo, eles se uniram pela atração eletrostática e logo as cargas se igualaram a zero. Lembra na transição passada? Então eu não tenho. Mas existe uma forma de eu separar esses compostos para produzir as cargas novamente. De duas formas. Ou eu posso derreter elas. Esse triângulo significa aquecimento. Eu vou aquecer, 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 aquecer. Eu preciso de muita temperatura para derreter. Ou eu simplesmente coloco elas em água. Olha que coisa simples. Ou seja, eu vou colocar elas em solução aquosa. Solução aquosa em água. Pessoal, quando eu derreto, eu coloco em solução aquosa, sabe o que acontece? Vai separar isso aqui, ó. Separa. Produzindo os íons novamente. Olha aqui, produzindo os íons novamente. Lembra que aqui é positivo e aqui é negativo. Aqui é positivo e aqui é negativo. Ok? Agora, positivo quanto? Pessoal, lembra lá? Vamos recordar? Como que a gente chegou no magnésio, no cloro, que nós chegamos lá, né? Nós fizemos isso aqui. E nós observamos que, para formar o composto iônico, pega as cargas e desce invertido. Aí formou o que? MgCl2. Mg1, que eu não preciso colocar, o Cl2 está aqui. Ou seja, das cargas para o composto. Mas se eu quiser passar do composto para as cargas, é fácil. É só fazer o contrário. Subir invertido. Ou seja, esse 2 sobe. Olha aqui, ó. Vou colocar de outra corzinha aqui. Esse 2 sobe. Deixa eu apagar aqui. Esse 2 sobe, vem para o magnésio. E esse aqui é o que? Número 1, então ele sobe e vem para o cloro. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o magnésio mais 2 e o cloro mais menos 1. Ou seja, estou fazendo um processo
inverso. Por que eu estou fazendo o processo inverso, professor? Porque eu preciso saber as cargas que estão formadas. Então tá aqui. Como, deixa eu colocar aqui um pouco mais afastado. Como aqui eu derreti, então eu peguei isso aqui, transformei em líquido, né? Aqui é sólido e aqui ele é líquido. Ok? Beleza? Vou colocar um maisinho aqui porque eu separei os dois. Quando eu separei os dois, eu separei os íons. Eu não formei íons não, eu separei, porque os íons já estão aqui. Só que como eles estão, todas as cargas positivas é igual às cargas negativas, a carga total é zero. Mas quando eu separo, cada um vai com a sua carga. Cada um vai com a sua carga. Então eu simplesmente separei os íons. Porque quando eles estão juntos, positivo e negativo, o total é zero. Quando eu separo positivo de um lado e negativo do outro, eu separei esses íons. Pessoal, isso aqui é importante. Separar íons significa fazer uma reação de dissociação. Então essa aqui é uma reação de dissociação. O que é uma reação de dissociação? Quando eu separo íons. Ah, professor, então uma reação de dissociação só ocorre com compostos iônicos? Sim, só com compostos iônicos. Porque os compostos iônicos são os únicos que formam o quê? Íons positivos e negativos. Se eu separo, dissociação iônica. Pessoal, vamos balancear essa reação? Eu tenho quantos magnésios aqui? 1. E aqui eu tenho 1, ó, beleza. Só que aqui eu tenho 2 cloros. E aqui eu tenho só 1. Então eu preciso multiplicar aqui por 2. Por quê? Porque 2 vezes 1 dá 2, então tá aqui. Professor, eu não posso colocar 2 aqui? Não. Não. Por quê? Porque não existe Cl2 negativo. Não existe isso. Ok? Esse 2 sempre vem no início. Treina balanceamento, hein? Vamos treinar balanceamento, porque balanceamento no Enem não cai, despenca. Beleza? Separei aqui. Vamos saber quais são as cargas? Eu já sei que é positivo e negativo. Tá? Mas aqui vem pra cá e vem pra cá. Aqui é 1 e aqui é 1. Como que eu sei? Porque não aparece. Então aqui é mais 1 e menos 1 realmente, beleza. Como eu coloquei em água, ele ficou líquido, né? Ele ficou aquoso. Ele ficou aquoso. Se eu derreto, líquido. Se eu coloco em água, ele fica aquoso. Ok? Já está balanceado? Ok. Agora aqui, vamos fazer, eu vou colocar em água também. E aqui eu também vou colocar em água. Para separar. Pessoal, aqui vem para cá e esse aqui vem para cá. Ou seja, o K ele é mais e o oxigênio ele é menos 2. Aí eu coloco aquoso, porque eu coloco em água. E aquoso eu coloco em água. Ok? Balanceando, 2 potássio, aqui só tem 1. Multiplica por 2, 1 oxigênio, 1 oxigênio. Continuar aqui. Pessoal, separando aqui o alumínio mais e o cloro menos. No caso aqui, aquoso e aqui também aquoso, porque eu coloquei ele em água. Tá, mas mais quanto o quê? Não? Então vamos lembrar, esse 3 sobe e esse 1 também sobe. Não é verdade? Então se sobe, esse Al sobe para cá, a carga do cloro, então realmente é menos 1. Esse 3 sobe para o alumínio, então a carga do alumínio é mais 3. Balanceando um alumínio, cloro 3, cloro 1. Então eu preciso multiplicar por 3. E se você observar, esse balanceamento ele traz um argumento químico viável. Por quê? Eu tenho uma carga aqui, mais 2. Aqui é menos 1. Só que eu multipliquei por 2. Então 2 vezes menos 1, menos 2. 2 com 2 dá 0. Então tem um argumento químico para você balancear. Aqui eu tenho 3 cargas positivas, aqui eu só tenho menos 1. Mas quando eu multipliquei por 3, ficou menos 3 também. Então as cargas se anulam, ok? Só que quando eu coloco em água ou eu derreto, coloco em estado de fusão, sólido para líquido, eu separo esses íons, como você já sabe. E esses íons
O que são íons? Positivos e negativos. Ou seja, existe o que? Elétrons na minha solução. Quando eu pego o sal de cozinha, que ele é, né, o sal de cozinha, vou jogar água. Quando eu jogo água, o que acontece lá dentro? Separa os íons. Separando os íons, ou seja, eu tenho uma solução lotada de elétrons lá. Se eu tenho uma solução lotada de elétrons, significa que as substâncias iônicas conduzem corrente elétrica. Só que, ó, atenção. Pessoal, existe cargas aqui? Não, não existe. Essas cargas elas estão anuladas porque os positivos de uns estão anulados com o negativo das outras. Por isso que é importante ter esses números aqui, ó, para poder equilibrar os íons. Mas quando eu fundo ou quando eu coloco em água, esses íons separam, ou seja, eles se dissociam. Quando esses íons se dissociam, produzindo cargas elétricas, aí sim a minha substância iônica conduz corrente elétrica. Então vamos melhorar os compostos iônicos que conduzem corrente elétrica se no estado aquoso ou no estado fundido, ou seja, no estado de fusão. Ok? Então fica esperto aí. Pessoal, para acabar, se você observar, todas as substâncias aqui, iônicas, eu coloquei sólido. Significa o quê? Que todos os compostos iônicos são sólidos. Por que são sólidos? Ora, a ligação iônica é extremamente forte. Se ela é extremamente forte, ela vai manter o quê? Os átomos extremamente unidos, dando aspecto sólido. Se a ligação não fosse tão forte, as ligações seriam um pouco mais afastadas. Líquido, ok? Mas ligações iônicas é uma ligação forte. É a ligação mais forte que existe dentro de todas as ligações. E essas ligações, por ser forte, mantêm os átomos unidos, formando um aspecto sólido, porque eles estão tão próximos e eles têm um aspecto sólido. Porque o que diferencia o sólido do líquido é a distância entre as moléculas, entre os átomos, desculpa. E essa distância é o que mantém. Sólido, a distância é mínima. Líquido é um pouco maior. Gasoso já é bem maior a distância. Então, sólido, por quê? Porque a ligação ela é forte, ok? Pessoal, todos esses aqui, esses compostos são chamados de sais. Se vocês não viram ainda, veja nas funções inorgânicas de sais. E não é só o sal, não. Você tem o sal e você também tem as bases que formam as ligações iônicas. Os sais, cloreto de magnésio, cloreto de sódio que forma o sal de cozinha, óxido de potássio, óxido, isso aqui é um óxido, cloreto de alumínio. Então, mais óxidos. Professor, como que eu identifico um ácido, uma base, um sal, um óxido? Tem que estudar, tá? Mas o que é importante que vocês saibam que nós temos 4 funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos, tá? Dentre deles, 3 são ligações o quê? Iônicas. Todos os sais são ligações iônicas, todas as bases são ligações iônicas. E os óxidos, alguns são ligações iônicas. Então, se os óxidos são algumas ligações iônicas, então vamos esquecer aqui. Então é importante que você saiba que todos os sais têm ligação iônica, ok? E todas as bases têm ligações iônicas, para você saber, ok? Ah, meu professor falou, não, grave isso aí, que você vai acertar qualquer questão. As bases, para quem não lembra, são aquelas que terminam com OH. Eu não falei aqui de base, porque eu não ia, né, prolongar mais e mais ainda, tá? Mas é importante que as bases, que você saiba que as bases estão dos sais, tem ligação iônica. Se tem ligação iônica, logo sofre dissociação. Quando sofre dissociação, libera íons, produz corrente elétrica, são sólidos. Tem ligação forte, tem ponto alto, tem alto ponto de fusão e ebulição, e assim vai, ok? Então é importante você saber isso. Porque às vezes eles falam assim, no Enem, todos os sais são sólidos. Aí você olha assim, poxa, mas como que eu vou saber? Pela ligação química. É a ligação química que te dá a base para você saber. Ah, o sal tal conduz corrente elétrica. Poxa, peraí. Não conduz. Porque o professor falou que só conduz se eu colocar em água. Sal é ligação iônica, mas só se colocar em água se derreter. Ele não falou isso, então não conduz. Você está entendendo?
Então, pessoal, espero ter ajudado vocês nessa aula de ligação química bem aprofundada, ligação iônica bem aprofundada. Nós vamos continuar aí com a ligação covalente, ligação metálica, mas vocês já viram muita coisa. Um grande abraço, fique aquele negócio. A química é linda porque a vida é linda. E até mais.